Já diz a música: a Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. É exatamente sobre essa temática que a gente vai tocar aqui hoje nesse episódio, viu? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Corpus Christi e um pouquinho mais por quê. Quando foi que você falou, padre, da última vez do Corpus Christi? Já tem uns 4 anos, viu? Foi no episódio 17, lá atrás. Então, faço inclusive o convite que você escute também esse episódio número 17. Procura lá no Spotify, na Deezer também. E você vai poder encontrar o nosso podcast Vamos Juntos, todos os episódios. Então você escuta lá o episódio 17 depois, tá bom? Para complementar o que a gente vai falar aqui. Que na verdade esse episódio é como que uma continuação, como que um complemento sobre o que a gente falou da outra vez. No outro episódio sobre o Corpus Christi, eu falei mesmo mais historicamente de onde veio essa festa, como se originou a tradição da igreja a respeito. E não vou me repetir. Vou tocar um pouquinho no assunto do Corpus Christi, mas dando um outro passo, uma outra aprofundada, que eu espero que vocês gostem muito. Então, peço também perdão pela minha voz não estar tão boa assim, mas faz parte, uma vez que eu estou me recuperando ainda, estou meio doente, né? Minha garganta não está muito boa, mas estou aqui junto com vocês fazendo esse esforço. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre o sentido profundo da Eucaristia e do que a gente celebra na festa do Corpus Christi? Vamos juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Aqui quem fala com vocês sou eu, Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e te acolho nesse espaço de crescimento, de fortalecimento da nossa fé, de entendimento do que é a nossa tradição, com muito carinho, com muito amor. A você que está vindo pela rádio, um carinho, um abraço para você. Se você vem também pela internet, meu carinho, meu abraço também. Aqui neste lugar, todos são muito bem-vindos para a gente continuar o caminho de aprendizado, de aprofundamento da nossa vivência cristã. E como eu disse a vocês, minha voz não está muito boa, mas eu espero que a gente consiga juntos ir até o fim deste episódio bem. Olha, gente, a Eucaristia é um sacramento, mas é um sacramento que nos transforma. É um sacramento que fala de transformação. E hoje a gente vai ser ajudado por muitas fontes, inclusive pela Constituição Apostólica Lumen Gentium e também pela encíclica Ecclesia de Eucaristia. E, de maneira rápida, é importante que a gente entenda que muitos católicos, hoje em dia, acreditam que a Eucaristia ela tem apenas alguns objetivos, tem algumas serventias só. Por exemplo, receber Jesus para fazer uma oração, cumprir um preceito ou um passe de mágica em que de repente tudo vai ficar bem na minha vida depois que eu comungar. Mas a igreja ensina uma coisa muito maior. Nós não apenas recebemos a Eucaristia, mas a Eucaristia nos transforma. E esse é um dos temas mais profundos da teologia católica, sabia? E eu quero te fazer uma pergunta. O que acontece depois que você comunga? Sim, porque falando da festa do corpo do Senhor, a gente não tem como afastar a ideia de que a gente comunga do corpo do Senhor, não é? Então, o que é que acontece depois que você comunga? Muita gente podia dizer que volta para o banco só, faz oração, termina a missa, mas a igreja nos ensina que quando a gente comunga, acontece uma verdadeira transformação. E essa transformação não está apenas lá no altar. Não é a mesa que é desfeita e fica apenas o missal em cima da mesa. Mas essa transformação também acontece na gente. Nos diz 1 Coríntios 10, 17. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. E hoje, nesse episódio, a gente vai entender melhor o porquê a Eucaristia não é apenas algo que a gente recebe, mas ela nos transforma. Existe uma frase
clássica da teologia que diz: a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. A Neuza Silveira Souza, que era coordenadora da Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética da Arquidiocese de BH, de Belo Horizonte, aqui no Brasil, fala para a gente a respeito dessa temática. E aí, para entender melhor que a igreja não vive sem Eucaristia e a Eucaristia não é distribuída sem a igreja, a gente precisa olhar antes para o mistério pascal. O que é o mistério pascal? Já falei várias vezes, mas não custa repetir. O mistério pascal é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. É o evento Cristo na nossa história. É nele que Deus se revela por completo, no mistério pascal de Cristo. O Pai mostra que Jesus é o único caminho até Ele, e o Espírito Santo nos dá força para seguir esse caminho. Portanto, a igreja nasce dessa união com Cristo ressuscitado e com a própria Trindade. A partir do mistério pascal, que é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós entendemos que a igreja é uma comunidade de comunhão na prática, ou seja, de solidariedade aos que mais precisam. O mistério pascal de Cristo não se resume apenas nos últimos dias de Jesus. Como eu já falei, é toda a vida dele. Afinal, a morte de Jesus Cristo foi consequência de como ele viveu, sempre direcionado ao Pai. Na cruz, Deus Pai se solidariza com Jesus e, consequentemente, com todos os que sofrem com a injustiça, como Jesus sofreu. A ressurreição é o selo dessa aliança. Nela, Deus assume a causa daqueles que mais precisam, dos pobres, dos injustiçados, como causa sua também. Deus respeita tanto a liberdade humana que permitiu que o homem cometesse a loucura de matar seu filho Jesus. Mas também Deus ama tanto os que sofrem que aceitou ir até as últimas consequências por eles. Isso é ou não é amor? Quando a igreja celebra a Eucaristia, ela vai celebrar então a sua própria identidade. Na celebração de Corpus Christi, nós celebramos quem somos como igreja. Como a igreja faz parte do mistério pascal, o momento em que ela se realiza como comunidade é justamente quando ela faz memória desse mistério. Pela ação do Espírito Santo, Jesus ressuscitado se faz presente ali, vivo, com toda a sua história, no corpo e no sangue. E agora a gente compreendeu que Cristo vem ao nosso encontro. Ele se transforma na Eucaristia, transforma-se no pão e no vinho. E nessa transformação, ele busca entrar em comunhão conosco. E nós também comungamos deste corpo. Na celebração que hoje nós vivemos, a gente adora aquele Cristo Eucarístico. Mas esse Cristo Eucarístico, ele não foi feito só para ser adorado. Ele se fez daquela forma para ser comungado, para que entrasse em comunhão conosco. A Eucaristia, como nos diz o Padre Domingos Sávio da Silva, que é redentorista, é a comunhão do meu sangue e do meu corpo com o sangue e o corpo de Jesus. União de sangues na qual prevalece e se impõe o mais forte. Santo Agostinho coloca nos lábios de Jesus as palavras que ele diria a quem comunga sacramentalmente: não me mudarás em ti como alimento de teu corpo, mas tu te mudarás em mim. Forte isso, né? O padre continua dizendo que a gente é mais forte do que os alimentos que a gente come diariamente. Assim, a gente assimila, transforma em nós, em nossa carne, em nossos ossos, tudo que a gente se alimenta. Então eu vou tomar um suco, esse suco vai se transformar, vai se diluir em mim, até que me fortaleça. Eu não viro uma laranja quando eu como uma laranja, né? Na verdade, ela se transforma em mim. Mesma coisa as carnes que como, enfim, tudo que eu vou comendo vai se transformando em mim. Vai me mudando também de alguma forma, dependendo do que eu coma. Mas tudo vai sumir em mim. Por exemplo, depois que eu almocei, que eu estou lá com a minha barriguinha cheia, não tem como ninguém saber o que eu comi. É impossível, olhando somente para mim, saber o que eu comi. Por quê? Porque o alimento se transforma em nós. Mas, no caso da Eucaristia,
quando a gente comunga Jesus Eucarístico, felizmente acontece exatamente o contrário. Ele, pão, é mais forte que eu. E assim, esta Eucaristia me transforma em Jesus. A transformação de Cristo na Eucaristia, quando a gente comunga, nos transforma em Jesus Cristo. Bonito, né? De ver esse elo tão interessante que acontece, esse caminho. Cristo se transforma no pão, quando eu comungo, eu me transformo no Cristo. Bonito demais. Meu sangue vai sendo transformado sempre mais no sangue de Jesus. E o sangue dele atinge a sua plenitude quando vive a total gratuidade do amor, derramando-se na paixão e morte de cruz, tudo isso por nós e por nossa salvação. É por isso que também meu corpo vai se transformando como o dele, que se entregou por completo para a salvação de todo mundo. E assim a gente vai apropriando cada dia mais da vida de Jesus Cristo em nós, essa vida que nos salva em favor dos irmãos. Como membros sempre mais de Cristo, e aí vitalmente unidos a Ele, ainda presentes no mundo, por nós, Jesus Cristo continua se doando à humanidade. Como diz a carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro com os sofrimentos que suporto por vós, e vou completando em minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Lindo, não é não? E é isso que realmente transforma a gente. A Eucaristia não torna somente Cristo em nós, mas nos torna corpo de Cristo. Vai transformando a gente. A maioria das pessoas olha para a missa e pensa, tudo acontece lá no momento da consagração. É o momento, eu já escutei de muita gente isso, o momento ápice da missa, é o momento mais importante, aquele da consagração. Mas o catecismo vai nos dizer que a celebração da Eucaristia continua na vida. A Eucaristia compromete os fiéis com os pobres. Onde é que está escrito isso, padre? No Catecismo da Igreja Católica, número 1397. Pode ler lá. A Eucaristia compromete os fiéis com a causa dos mais pobres. Ou seja, não basta adorar o Cristo no dia de hoje, na celebração de Corpus Christi. É preciso viver esse Cristo no qual nos transformamos quando comungamos. Que diferença existe entre alguém que comungou hoje e alguém que não comungou? Se não existe diferença, talvez a comunhão ainda não tenha chegado ao coração. É por isso que alguns padres, assim como eu, sempre repetimos na missa, tomara que a gente saia melhor dessa celebração, que essa celebração mude a gente de alguma forma. Eu particularmente rezo isso sempre que eu estou celebrando a missa, né? A minha prece particular é que eu termine aquela missa um padre um pouquinho melhor do que eu comecei. E aqui vale lembrar novamente aquela frase, uma das mais famosas de Santo Agostinho: recebei o que sois e tornai-vos aquilo que recebeis. É bonito, né? O que é que isso significa? Quando a gente recebe a Eucaristia, a gente não recebe apenas Jesus. A gente é incorporado profundamente no seu corpo. Porque também nos disse a palavra de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, vocês são o corpo de Cristo e seus membros. A comunhão cria comunhão. Não é apenas Jesus entrando em mim, mas eu entrando mais profundamente em seu corpo, que é a Igreja. A Constituição Lumen Gentium fala para a gente, participando realmente do corpo do Senhor na fração do pão, somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. Está lá no número 7 da Lumen Gentium. E agora chegamos a um ponto muito importante. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição somente, ou somente uma organização. A igreja é a igreja de verdade quando ela é um povo reunido por Cristo. E a Eucaristia, como centro dessa unidade, transforma este povo reunido num corpo, o corpo de Cristo, do qual Ele mesmo é a cabeça. Por isso,
Como eu já falei muitas vezes aqui nos nossos episódios do podcast Vamos Juntos, o cristianismo não é uma religião individualista. Ela não te leva a uma fé isolada. Eu e Deus sem precisar de mais ninguém. Isso não existe, isso é anticristão. A Eucaristia cria sempre comunidade. Mesmo com os irmãos que vivem em eremitério, mesmo os irmãos que vivem sozinhos, que vivem isolados e afastados, eles se encontram na Eucaristia. Eles rezam pelo povo de Deus. As irmãs que estão lá, as monjas e os monges que estão lá isolados nos mosteiros, eles não estão apartados do mundo porque têm raiva do mundo. Eles estão apartados para rezar por nós. Como eles mesmos falam, sustentam o mundo com suas orações. Eles não estão lá isolados, eles estão lá cheios da gente, preenchidos da presença da humanidade, em especial da humanidade mais sofredora, rezando por eles. E isso acontece por causa da força do corpo do Senhor, que nos une a Ele. São Paulo adverte para a gente, na primeira carta aos Coríntios também, lá no capítulo 11, que a gente não deve comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, porque há um problema aí fazê-lo de uma forma indigna. O que é então a forma indigna? Era um problema não só litúrgico, mas era um problema social. Porque na comunidade dos primeiros cristãos, o mundo começou a entrar e os ricos começaram a desprezar os mais pobres. Assim eles adoravam o Cristo no altar, mas ignoravam o Cristo nos irmãos. Meu Deus, isso era um problema antigo. Será que isso acontece hoje em dia, hein? Estou aqui pensando. Não existe verdadeira comunhão com o corpo de Cristo sem comunhão com os irmãos. Aí hoje, quando você estiver adorando o corpo do Senhor, quando ele estiver passando por aquele tapete magnífico que sua comunidade preparou, pense nisso. Eu estou olhando para aquele Cristo que está lá lindo, resplandecente no ostensório, mas ele também está precisando de mim nos irmãos, que não aparecem como um ostensório dourado, às vezes aparecem na calçada da minha casa, às vezes aparecem na rua, ou está lá dentro da minha casa, precisando de acolhida, de carinho, lá no meu trabalho, na minha escola, sofrendo algum bullying. E aí? Eu consigo adorar aquele corpo? Eu consigo olhar Jesus Cristo naquele corpo? Porque ele também deve ser o corpo de Cristo. A encíclica Ecclesia de Eucaristia, de São João Paulo II, escreveu assim: a igreja vive da Eucaristia. Nessa frase, eu vou até repetir, a igreja vive da Eucaristia. Ele não falou a igreja usa a Eucaristia, ele não falou a igreja só celebra a Eucaristia, ele disse a igreja vive da Eucaristia. Ela vive da Eucaristia, né? Assim como um corpo precisa de alimento, a igreja precisa da Eucaristia. Não há igreja sem Eucaristia. Já falamos isso no início. Talvez aqui um questionamento seja interessante de ser feito. O que mudou em mim depois da minha última comunhão? Eu fiquei mais paciente, fiquei mais misericordioso, mais generoso. Eu lembro o que Cristo disse no Evangelho e comecei a me mover em prol daquilo. Eu fiquei mais parecido com Jesus, porque esse é o objetivo, né? Quem não sabia, fique sabendo. A Eucaristia não é um amuleto que te protege do mal. A Eucaristia te transforma em Jesus Cristo. Ela não é um prêmio para os perfeitos. Ela é alimento para quem precisa se transformar. Nós já ouvimos, inclusive, o Papa Francisco falar sobre isso. A Eucaristia não é prêmio dos fortes. Ela é remédio para os doentes e para os fracos. E aí, como no início a gente falava, né, que não existe igreja sem Eucaristia e não existe Eucaristia sem igreja, a gente também fala que é na comunidade reunida que se dá a presença real de Cristo na Eucaristia. Porque é lá que se celebra o sacrifício de Cristo, fazendo memória do seu mistério pascal, que a gente agora já sabe o que é, proclamando ele ressuscitado, rendendo graças a Deus e se associando a Jesus.
Portanto, jamais a gente pode separar os sinais sacramentais do corpo de Cristo da sacramentalidade da comunidade que se reúne. Porque o que a gente pede na prece eucarística é que, comungando desses dons, a comunidade se torne um corpo eclesial, um único corpo. E aí foi a teologia do pós-concílio Vaticano II, sem negar a dimensão sacrificial da Eucaristia, que recuperou a dimensão da ceia pascal, da memória da paixão, da morte de Cristo, da Eucaristia, fazendo com que a gente entenda que aquele momento eucarístico nos faz viver a memória do sacrifício de Cristo, que na verdade não tinha outra coisa para nos dar, senão o seu próprio corpo. Inclusive, sobre essa temática, o padre Adroaldo Palaoro fala pra gente, né? Inclusive, o padre Adroaldo não escuta esse podcast, eu acho, mas ele, se um dia ele escutar, saiba, como já falei de outras vezes, né? Fez uma grande diferença na minha vida. Ele diz assim, inclusive o padre Adroaldo, ele é um jesuíta, e falou assim: na festa, na solenidade, no caso, né, de Corpus Christi, fazemos memória deste mistério. O único recurso que Jesus dispunha antes de ser preso e sofrer a paixão era o seu próprio corpo. Não teve outra riqueza nem outro dom a nos oferecer. Esse corpo que era a sua própria vida. Sentia-se abençoado em sua totalidade, sem deixar nada de fora. Agradeceu por isso e fez dele um gesto definitivo. Entregou-se por inteiro, sem nada reservar para si. A partir de então, torna-se um corpo expansivo que se deixa tomar pelas nossas mãos e saborear pela nossa boca, na maior proximidade, no mais íntimo contato. Bonito, não é não? Pois é. Para a gente dar continuidade a este nosso podcast, a gente vai já se aproximando do fim desse episódio. Eu vou terminar com uma reflexão e depois com uma oração, tá bom? Vamos pensar aqui, ajudados pelo padre Adroaldo Palaoro, jesuíta, fazer esta reflexão. Seu corpo, que é você mesmo, tão efêmero, tão passageiro, é habitado pelo infinito, pelo eterno, lá na Eucaristia. Você também, como Jesus, em comunhão com todo o universo em movimento, é evolução, é corpo de Deus. O infinito se manifesta e emerge do seu interior. Por isso, acolha esse mistério. Deixe-se acolher pelo infinito que existe em você. Deixe que suba deste infinito que está no seu corpo o mais profundo de você. A voz que te diz: isto é o meu corpo. Que a festa de Corpus Christi te anime a viver a sua vida cotidiana buscando fazer o seu corpo como um lugar de encontro, de vida, de amor, sem medos nem tabus, um lugar de comunhão. Você será assim mais feliz e ao mesmo tempo será agente de felicidade em seu entorno. Lindo, não é não? Obrigado, Padre Adroaldo, por essa reflexão e essa motivação tão bonita para esse dia de hoje. Rezemos juntos. Senhor Jesus, presente na Eucaristia, faz de nós aquilo que recebemos. Que teu corpo nos transforme, que tua presença nos converta, que tua comunhão, que a nossa comunhão nos faça irmãos. Amém. Muito que bem! Hoje a gente celebra Corpus Christi, mas talvez uma pergunta mais importante não seja: você já recebeu a Eucaristia? Mas sim, você está se tornando aquilo que recebeu? Como nos disse o Senhor: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque a maior procissão de Corpus Christi não acontece apenas na rua. Ela acontece quando o corpo de Cristo começa a caminhar pelo mundo através de você, de mim, através da igreja que caminha.
Se você gostou desse episódio, se você gostou dessa temática, escute o episódio número 17, que complementa o episódio sobre o Corpus Christi, e continue comentando, curtindo, compartilhando nosso conteúdo. Nos encontramos lá no Instagram também, nos encontramos por aí. E hoje, na celebração do Corpo do Senhor, nos encontramos na Eucaristia, como eu falei lá naquele episódio. Deus te abençoe, te transforme cada vez mais nele, e você se deixe transformar cada vez mais pela palavra, pelo pão, por Cristo. Vamos juntos?